próximo slide, então. Aí, gente, depois que nós identificamos se o verbo ele é transitivo ou intransitivo, depois disso nós precisamos olhar para o complemento desse verbo quando ele for um verbo transitivo. Então, quando o verbo for transitivo, tá? A gente precisa analisar o complemento. Gente, se vocês não entenderem, vocês, por favor, vocês me avisem, tá? Porque eu tento falar da forma mais simples para vocês. Se vocês não entenderem, eu tento falar de outra forma, botar outras coisas, tá? Então, precisamos analisar o complemento. O complemento, ele recebe o nome de objeto direto ou objeto indireto, tá? Qual é a diferença de um para o outro? O direto não inicia com preposição e o objeto indireto inicia com preposição, tá bom? Bueno, vamos ver aqui. Vamos ver aqui, então, um exemplo. A professora recomendou mais atenção. Deixa eu só aumentar aqui o slide. Vocês estão me enxergando? Porque eu levantei a minha tela. Estão me enxergando? Sim. Muito obrigada. A professora recomendou mais atenção. A professora gostou, vou usar lá mais ou menos a mesma frase que eu botei no exemplo anterior, do chocolate, tá? Bom, o meu verbo da primeira oração é recomendou. Vou botar aqui em vermelhinho. O meu segundo verbo da segunda oração é gostou. Tá? Aí agora eu vou olhar para quem está depois do meu verbo, né? Na primeira frase eu tenho mais, e é coladinho, tá, gente? Não é todas as palavras, é quem está colado do verbo. Eu tenho a palavra mais e eu tenho a palavra do. O mais, né? Ele é que tipo de palavra? Qual é a classe de palavra do mais, gente? Ele é um advérbio. E a classe de palavra do, né? A gente sabe que
coloquei errado. A gente sabe que do resulta de D mais o, né? Ou seja, o que eu tenho aqui? Preposição mais artigo. Opa, tenho preposição, né? Que é o meu D, aqui escondidinho dentro do. Então, se eu tenho preposição, o meu objeto ele vai ser indireto, porque eu tenho a preposição depois do verbo, tá bom? Trouxe aqui um exemplo de advérbio, porque normalmente os alunos, o que eles fazem? Quando eles não enxergam um substantivo depois do verbo, como por exemplo, a professora recomendou atenção. Eu podia dizer isso, a professora recomendou a atenção. Só que daí ia ficar para vocês muito fácil vocês perceberem que é quando eu tenho um outro substantivo depois. Mas não é esse o caso. O caso é que eu posso ter qualquer outra classe gramatical posso ter qualquer classe gramatical que não seja uma preposição que vai ser um objeto direto, né? Ele só vai ser um objeto indireto quando eu preciso da preposição. Por que, Amanda, que isso acontece? Porque o meu verbo, ele já vem com a preposição quando eu faço a pergunta. A professora gosta de quê, né? A preposição, ele vem com o verbo sempre acompanhado. Já o advérbio, né, como no primeiro exemplo, ele pode ou não estar junto do verbo. A professora recomendou atenção. Tirei o mais sem problema nenhum. A professora recomendou menos atenção. Posso trocar sem problema nenhum. Já a preposição, eu não posso trocar. A professora gostou do chocolate. Não posso tirar o do daí. A professora gostou do chocolate. Mas, Amanda, eu posso dizer a professora gostou da flor. Posso. Eu posso tirar o do e posso colocar o da. Mas o que acontece aí? O que muda? Muda o artigo. O a, né, entra no lugar do o. Então, a preposição sempre se manterá. Tá bom? Entenderam, minha gente? Sim. Sim? Tá. Aí, por último, nós temos o verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? O que são, na verdade? São aqueles que têm como função unir o sujeito com o predicado. Tá? Vamos então à frase. A professora Amanda é impaciente, né? Então eu peguei um verbo de ligação bem fácil, bem fácil, para vocês identificarem o que eu quero dizer com isso. Então, meu verbo de ligação é o é, né? O que vem aqui na frente do meu verbo, né, gente? Eu sempre ensino os meus alunos a fazerem um corte na frente do verbo. Então, o meu verbo é o é, né? Meu verbo de ligação, ser. Então, faço um corte na frente desse verbo lindo. Tá marcado, deixa ele bem marcado aqui. Tá? Faço uma marcação na frente do verbo, corto, separo uma coisa da outra. O que eu tenho aqui? A professora Amanda
ela será o sujeito. Ela será não, ela é o sujeito, tá? Vou colocar aqui embaixo. Sujeito. Depois eu tenho o verbo de ligação, tá? Que tá em negrito. E o impaciente. Impaciente está dando uma característica para a professora, certo? Cadê aqui do lado? Aqui. Dá uma característica para o sujeito. Quem é que dá característica, gente? Adjetivo, tá? Então, o nome disso aqui, desse impaciente, nós chamamos de predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por que ele recebe este nome? Porque ele está diretamente ligado ao sujeito e não ao verbo, tá? O que eu quero dizer com isso e eu preciso que vocês entendam. Aqui, no exemplo anterior, a professora recomendou atenção, né? A atenção está ligado ao verbo recomendar, né? O recomendou é uma ação do sujeito professora, mas a atenção ela está ligada ao verbo recomendar, porque quem recomenda, recomenda algo ou alguma coisa. O que está sendo recomendado, né? Mais atenção de quem a professora está conversando, né? Dos alunos, da diretora, da direção, sei lá, recomendou mais atenção, né? No segundo caso, a professora gostou do chocolate, né? Então, esse do chocolate, ele também está ligado ao verbo. Por quê? Porque são verbos de ação. Quando eu tenho verbos de ligação, a função desse verbo é só fazer uma ligação entre o sujeito e o predicado. Só isso, né? É essa função que esse verbo ele tem, fazer uma ligação entre essas duas pessoas. Ele é uma ponte aqui entre essas duas pessoinhas, tá? Sujeito e predicado. Então, como o paciente ele é uma característica, ele é um modificador do sujeito, ele está ligado ao sujeito e não está ligado ao verbo. Por isso que ele é um verbo de ligação. Só está ali para fazer uma ponte entre sujeito e predicado. Por isso que ele recebe o nome de predicativo do sujeito. Ele é do sujeito porque ele está ligado ao sujeito e não ao verbo. Tá bom? Compreenderam? Entenderam, gente? Sim ou não? Sim, senhor. A gente viu isso no 7º ano alternativo, professor. Eu sei. Eu sei que isso é conteúdo do 7º ano. Já dei aula pro 7º ano e é bem nessa época. Ai, compreenderam, gente? Deu pra dar uma lembrada? Sim? Sim, sim, sim? Não, não, não? Tá. Então vou parar aqui a apresentação, porque senão meu computador fica mais bugado ainda do que já tá. Vou parar aqui a apresentação. Estamos liberados, senhor? Liberado pra quê? Não é? Pra ir almoçar. Não, nem pensar. São recém 20 pro meio-dia. Eu tenho aí mais 30 minutos com vocês. 30 minutos é o ouro. Então aqui, gente, nós temos depois regência verbal. Esse exercício nós vamos fazer juntos, porque ele é muito simples. Isso aqui também é do conteúdo do 7º ano.
tá? Peguem aí a página 16. Deu? Bom, regência verbal. Temos aqui, sul-coreano vence na ONU. Depois nós temos, norte-coreano vence ONU. O que tem de diferente nesses dois enunciados? Que diferentes significados nós temos? Hein, gente? Ô, Sora, acho que é o sul-coreano, tipo, ele venceu alguma coisa dentro da ONU e o norte-coreano venceu a ONU. Da ONU, sei lá. Exatamente, Lu, muito obrigada. Então ali, o sul-coreano vence na ONU. Esse na, né, é a preposição em mais o artigo a. Então indica um determinado espaço, como a Luísa falou. O sul-coreano, né, ele venceu alguém dentro da ONU, né, pelos intermédios da ONU, dentro da casa lá da ONU, né. E já no segundo, norte-coreano vence ONU, ele está exercendo uma ação contra a ONU. Ele vence a Organização das Nações Unidas, né? Ele não está vencendo o norte-coreano não está vencendo o sul-coreano, por exemplo. Não, ele está vencendo a própria ONU. Muito bem, Luísa. E é isso que os exercícios ali de baixo eles propõem, tá? Na letra A diz: como a diferença de emprego sintático do verbo vencer modifica o sentido das duas orações. Então, a diferença sintática, ou seja, a diferença de função, é que o primeiro vencer, ele está junto com a preposição, logo ele vence uma outra pessoa que não está no nosso predicado, e no segundo, não tem uma preposição. Então, o verbo, ele está exercendo a sua ação ao que está no predicado, tá? Entenderam? Sim. Tá. B. Reconstrua as duas frases de maneira que os sentidos sugeridos pelas imagens fiquem também explícitos no texto escrito. Então, ali no sul-coreano, ele tá com os dedinhos assim, simbolizando que tá tudo bem, tá tudo ok, tô aqui na ONU, venci aqui dentro, tá tudo bem, né? E no segundo, a pessoa ali em questão, ele está com o quê? Com uma bomba, né? Uma bomba nuclear, que é o que as Nações Unidas, né? A Organização das Nações Unidas tenta barrar o tempo inteiro, que é a produção e a execução de bombas nucleares, tá bom? Então, como que vocês organizariam isso? Sul-coreano vence na ONU e norte-coreano vence ONU. Como é que vocês fariam uma frase para exemplificar isso? Henrique, tens alguma ideia, Henrique, de como pode ser? Não. Sora, se eu colocasse que o norte-coreano derrota a ONU, ficaria certo? Perfeito, Nathalie. Perfeito.
Norte-coreano, né? Norte-coreano derrota a ONU. Muito bem. Perfeito. E o primeiro? Sul-coreano vence na ONU. Vence o quê? O que ele vence na ONU? Aí vocês podem imaginar qualquer coisa. Vence a presidência na ONU, ele vence um concurso de Miss na ONU, um concurso de, sei lá, de drag queen na ONU, sei lá. Então ele pode vencer qualquer coisa aqui na ONU, tá bom? Qualquer ação ele pode ter vencido na ONU. 2. Ainda sobre a charge, responda. Considerando o contexto, o uso do verbo vencer na charge, é possível concluir sem prejuízo de sentido os termos na ONU e ONU, no primeiro e no segundo quadros da charge, respectivamente. Não tem muita interferência, né? Ou vocês acham que tem interferência? Porque o ONU é a ONU, a gente sabe que a ONU é a Organização das Nações Unidas. Então, quando eu digo assim, vence na ONU, eu estou me referindo a um espaço, né? E quando é ONU, eu estou me referindo não ao espaço, mas estou me referindo a alguém, né? Tá se referindo aqui, a ONU está como uma pessoa, digamos. Então, a interferência ela é mínima. Numa ela ocupa um espaço, por ter a preposição, um lugar, e no outro ela é o próprio agente passivo, tá? Entenderam, gente, ou não? Vocês estão todos com umas caras, vou te dizer. Não tô vendo a Eduardo Arpini, o Luigi e a Lohana. Às vezes dá uns bug aqui. Bom, depois nós temos aqui algumas chamadas, né, de propaganda. Diz assim: vitamina C reduz risco de doenças cardiovasculares e morte prematura. Então tem o verbo reduz, o que vem depois é complemento, e esse complemento, né, depois do reduz eu tenho a palavra risco. Risco, que classe de palavra é? A que classe de palavra pertence à palavra risco? Ô, Sora, onde é que tu tá que eu me perdi? Na página 16, Luísa, segundo exemplo, vitamina C reduz risco de doenças cardiovasculares e morte prematura. Nós temos ali o verbo reduz e depois do reduz vem o complemento, que é risco de doenças cardiovasculares e morte prematura. Depois de reduz, nós temos a palavra risco. Qual é a classe de palavra que pertence à palavra risco? De doenças cardiovasculares. Tá, Anderson, mas ela é um adjetivo, ela é um substantivo, um advérbio, um pronome? Qual é a classe gramatical da risco? Substantivo. Um substantivo. Então, se eu tenho um substantivo, qual é o nome do meu complemento? Direto? O objeto direto. Então, o nome do meu complemento é objeto direto. Depois eu tenho estudantes de Taguatinga participam de torneio de robótica. Então, eu tenho o verbo A senhora pode colocar OD, né, em vez de objeto direto, né? Pode, Anderson. Então, eu tenho o verbo participam e depois eu tenho o complemento de torneio de robótica. Do lado do participam eu tenho o de.
Qual é a classe gramatical do de? Objeto indireto. Anderson, Preposição. preposição. A classe de palavra é preposição. Então, ela é um objeto indireto. Muito bem. Aí, aqui em cima temos o seguinte. Regência é a relação que se estabelece entre duas palavras, por meio da qual uma completa a outra. Quando há uma dependência sintática entre o verbo, termo regente, e o complemento, termo regido, dá-se o nome de regência verbal. Então, nós temos ali o verbo, né? O verbo, ele é o regente e o complemento, ele é o regido, né? Por exemplo, na escola nós temos os professores que são regentes das turmas. Em teoria, o professor regente é aquele que tem o poder sobre aquela turma, né? É o professor que vai assinar os boletins de vocês. Hoje mesmo tem que ir lá na escola assinar os boletins de vocês, né? Por quê? Porque eu sou a regente da turma 2EM. Então, o professor regente é aquele que governa a turma 2EM, sou eu. A que governa a 1EM é a Ju, né? A que governa a 61B é a Jéssica, né? E o complemento é aquele que é regido pela professora. Então, no caso, o termo regente seria eu, e quem são os meus regidos? Os meus alunos, que são vocês, né? Hoje eu tenho uma atividade para fazer que é assinar o boletim. Então, é a minha responsabilidade assinar o boletim dos meus regidos, de quem eu dou orientação, né? Tá certo? Então, gente, o verbo é aquela palavra que manda na oração. Eu queria que você soubesse disso, tá? Vai ter muitas pessoas que vão criticar eu dizer isso, muitos teóricos da área. Mas o verbo é quem realmente manda na oração. Porque se não fosse ele, nem seria uma oração, seria uma frase, né? Uma frase, quando ela tem um verbo, ela ainda ganha um outro nome, oração. Então, quem é que manda na oração? O verbo, porque sem ele, nem oração seria. Então, o verbo, ele é o termo regente, aquele que manda na oração, e o termo regido vai ser sempre o complemento, aquele quem ele manda, né? Se ele precisa de um complemento, ele vai dizer mais ou menos em que linha ele tem que andar. Por exemplo, a Amanda gostou. Gostou do que ou de quem? O verbo vai me dizer o que eu tenho que colocar ali. Se eu gosto de alguma coisa ou se eu gosto de alguma pessoa. Ele que vai dar a orientação para o falante da língua. Tá? Então, anotem aí nos cadernos de vocês. O termo regente de uma oração. O termo regente de uma oração será sempre o verbo. O termo regente de uma oração será sempre o verbo. O termo regido, ponto final. O termo regido será sempre os complementos. Serão o termo regido será sempre os complementos. Quem são os complementos, gente?
Quem são os complementos? Adjetivo. Não. Quem são os complementos do verbo? Advérbio. Não. Isso sempre acontece. Sempre quando eu pergunto quem são os complementos do verbo, vocês sempre ficam perdidos. Isso eu acabei parando de colocar no enunciado das provas, né? Deem os complementos dos verbos. Indique os complementos dos verbos, porque o nível de reprovação era altíssimo. Os complementos dos verbos, gente, são objeto direto ou objeto indireto. Esses são os complementos do verbo. Tá? Não se esqueçam disso. Os complementos dos verbos têm nome. O nome desses complementos são objeto direto ou objeto indireto. Não se esqueçam disso. Posso perguntar na prova oral. Agora não vou mais esquecer. Vão ler todos os dias que eu acabei de dizer. Vão colar pelos quartos post-its dizendo isso. Tá? Entendido? Existe, gente, regência nominal também, viu? Regência verbal é o verbo ser o regente e o seu complemento ser o regido. Existe regência nominal, em que o nome, o substantivo, ele é o regente e o seu complemento é o regido. Exemplo, a caixa d'água. Caixa é o substantivo e d'água é o complemento. Então, caixa é o regente e d'água é o regido. Tá? Tá bom? Mas o termo regido eu acho que é para outra unidade, dos nomes é para outra unidade. Tá certo, minha gente? Entendido? Me respondam, pelo amor do Santo Onofre. Sim ou não? Entenderam ou não entenderam? Tá. Sim. Tá bom. Tá bom. Vamos continuar aqui o textinho. Geralmente, em virtude do uso, o falante conhece a regência da maioria dos verbos. Não há casos em que a regência determinada pela gramática normativa se diferencia daquela utilizada em variedades não padrão. Muitas destas já são registradas como uso coloquial e têm seu uso aceito em situações mais formais, pelas variedades urbanas de prestígio. Mas há contextos de maior formalidade em que é preciso conseguir a regência adotada pela norma padrão. Seguir. Então, aqui está dizendo que às vezes a gente faz uma troca, a gente utiliza a regência trocada. Mas, né, normalmente a gente faz a regência certinha, tá? Colocamos preposição onde tem preposição, colocamos os complementos adequados, né? Em alguns casos não se usa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é do Paraná e ele usa o verbo emprestar de forma diferente. Uma vez a gente foi almoçar fora e faltou, sei lá quanto que faltou para ele terminar de pagar o almoço dele e eu emprestei dinheiro para ele. Chegou no final do mês e ele me disse assim, olha o que ele me disse. Amanda, eu vou ali no banco e eu já vou te dar o dinheiro que eu te emprestei. E eu, como assim? Aí ele pegou e repetiu de novo. Ué, aquele dia que nós almoçamos juntos, eu te emprestei dinheiro. Só que não, gente.
Era o contrário. Quem emprestou o dinheiro para ele fui eu. Só que lá no Paraná, eles utilizam essa forma trocada. Quando a pessoa pede dinheiro emprestado, ela diz: eu te emprestei dinheiro e não tu me emprestaste dinheiro. Ou você, eles usam você, né? Você me emprestou dinheiro. Então, isso é uma forma de ter regência trocada, de ter uma regência equivocada, né? Tinha uma propaganda na televisão que me chamou muita atenção, que era o casamento de uma mulher, e aí o pai não tinha um carro muito bom, né? Não tinha um carro adequado para levar a filha que estava ali como noiva. E aí chegou na hora do casamento, ele parou com o carrão, levou a filha até na igreja, aquela coisa toda. Quando a filha desceu na porta da igreja, ela olhou pro carro e disse assim: que lindo, pai! Emprestou de quem? Emprestou de quem? E não quem te emprestou. Então existem algumas localidades que trocam as regências dos verbos, tá? Esses são dois casos de regência trocada e que nos soa muito diferente porque nós não usamos assim. Mas as pessoas que trocam, elas nem percebem que trocam, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém teria algum exemplo de regência trocada, assim como eu falei pra vocês? Já escutaram essas regências trocadas? Eu tenho uma pergunta. Fala, Luiz. Vamos supor que tem um quarto vazio. Eu olho pra ele e digo que não tem nada lá. Estaria errado porque eu disse que não tem nada. Significa que tem algo? Isso é muito interessante, né? Dizer, por exemplo, não tem ninguém aqui. O ninguém, ele já é uma ausência. E dizer o não, Luiz, é para reforçar essa ausência. Não tem nada. É para reforçar que realmente onde tu estás, no quarto que tu estás, não tem nada. É para reforçar essa ideia de vazio. Isso é muito interessante, muito boa colocação. Mais alguém? É que nem as pessoas usam não no início e não no fim. O Jonathan eu acho que usa. Não fiz não. Jonathan, fez o tema? Não fiz não. Utiliza o não na frente e o não depois para deixar bem amassado na cara da professora que não fez o tema. A Stephanie também usa, que a Stephanie é de fora. Não tem não, não fiz não, não deu não. É para reforçar a negativa. Geralmente Sônia, pra marcar. é para reforçar na É cara. tipo, não fiz mesmo. Pra jogar na cara da professora que não tá fazendo o tema. Acontece, tá? Então é só pra vocês saberem que às vezes o usuário da língua, ele tem essa necessidade de deixar bem claro a negativa. Então repete o não tem não, não tem nada, não tem ninguém, tá? É só pra reforçar a negativa. Bueno, mi gente, são 12:01. Vou dar teminha para a casinha para corrigirmos na próxima aula, tá bom? Então, de tema, anotem aí. E é para fazer. Teminha para a casinha para fazer e para dizer eu fiz sim, tá? Sim, fiz sim. Eu ia falar uma outra coisa. Anotem, né, nos cadernos de vocês, nos livros de vocês o tema, porque não está igual a do roteiro. Eu também vou anotar aqui. Tema. Então fica a página 17. (18), 19, 20, 21, 22 e 23 por enquanto. Tem bastante coisa para corrigir. Aí a hora do estudo a gente deixa pra gente fazer em aula. Vocês vão fazendo em aula e a gente vai corrigindo, tá bom? Repete aí, Suri. É da 17
a 23, Luigi. Tá? E aqui, queridos, percebam, virando a página 17, na página 18, tem um monte de verbinhos que estão escritos em vermelho. Ó, que o livro destaca algumas ocorrências desses verbos, né? Como, por exemplo, aqui na página 19, pagar, perdoar, pedir, agradecer. Então, os verbos pedir, apagar e perdoar são bitransitivos, ou seja, eles podem ser transitivos quanto intransitivos, tá? Tem muitas pessoas que elas trocam pedir por perguntar, já ouviram isso? Pede pra Ana se ela tem uma calça rosa. Em vez de dizer pergunta pra Ana, tem pessoas que usam pede pra Ana. Aqui no Rio Grande do Sul usa isso. Cidades que foram colonizadas por alemães, pessoas assim dessa parte, eles falam assim: pede pra Ana se ela tem uma calça rosa e não pergunta pra Ana se ela tem uma calça rosa, né? Ou, por exemplo, vou encontrar com a Ana de meio-dia. Não é vou me encontrar com a Ana ao meio-dia, e sim de meio-dia. Então, o livro de vocês traz algumas dessas particularidades, tá? Se vocês tiverem algum problema em entender alguma dessas particularidades, vocês me avisem, que aí na próxima aula a gente tira as dúvidas, tá bom? Tá certo? Fala, gente, falem comigo, pelo amor do amor. Não sei se vocês estão entendendo, se não estão entendendo. Tá certo, senhora. Tá bom, obrigada, Luísa, obrigada, Luíde. Às vezes eu fico falando só com as paredes. Fui eu que falei. Sim, então, eu agradeci. Obrigada, Anderson. Obrigada, Luísa. Tá? Vou chamando conforme a hora de entrada e vocês podem saindo, tá bom? Aninha, obrigada por ter vindo. Um bom final de semana. Tchau, senhora. Bom final de semana. Obrigada, querida. Tchauzinho. Arpine, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, senhora. Tchau. Ô, senhora, eu queria saber uma coisa. Por que eu tô com tanta falta? Tu podes me esperar um pouquinho e eu olho aqui o caderno de chamada, pode ser? Pode ser. Tá bom. Luigi, obrigada por ter vindo, Luigi. Não, tu me pulou, senhor. Desculpa, Anderson. Tchau, Anderson, obrigada por ter vindo. Tchau, senhor. Tô te chamando. Tchau. O Luigi nem tá mais. O Luigi sumiu. Tô aqui, senhor. Onde? Ah, tá aqui embaixo. Tchau, Luigi. Bom final de semana. Tchau, senhor. Até semana que vem. Até semana que vem. Stephanie. Bom final de semana. Pra ti também, senhora. Obrigada. Jonathan, um bom final de semana. Tchau, senhor. Bom final de semana. Obrigada. Nathalie. Bom final de semana. Tchau, senhora. Igualmente. Obrigada. Gabriele, bom final de semana. Tchau, querida. Depois da Gabriele, Salvador, bom final de semana. Tchau, tchau, senhor. Tchau. Pulou, senhor. Luísa, bom final de semana. Tchau, senhora. Pra ti também. Tchau. Quem que disse que eu pulei? Não, Nunes, tu tá lá embaixo. Cristiano, bom final de semana.
É sério. Eu, Sora, tchau, igualmente. Tchau. Luiz, bom final de semana. Tchau, Amanda. Bom final de semana. Tchau. Lucas, bom final de semana. Tchau, Sora. Até mais. Tchau, Obrigado. até. Clarice, bom final de semana. Tchau, Sora, pra ti também. Tchau. Lohana, bom final de semana. Tchau, Sora. Tchau. Bruna, caiu. Agora sim. Gabriel Nunes, bom final de semana. É por ordem de chegada que eu tô liberando vocês. Ah, não sabia, Sora. Foi mal. Nada, capaz. Tchau, bom final de semana. Ramires não ficou. Henrique, bom final de semana. Foi bom te ver, Henrique. Aparece mais nas aulas. Não, agora eu vou vir mais frequente. Tá. Tá bem? Obrigado. De nada, querido. Tchau. O Lima não ficou. O Rodrigo não ficou. Stephanie, quer falar comigo, Stephanie? Duda, tô olhando aqui o caderno, tá? De chamada. Vamos ver. Eu também queria saber sobre o caderno de chamada. Vamos ver do dia. Duda. Meu Deus. Não, Duda, tu não tem falta comigo. Não, porque a Cláudia ela falou pra mãe que eu tô com excesso de falta, mas não falou em qual matéria. Que eu tô em excesso de falta. Será que ela não confundiu com a outra Eduarda? A outra Eduarda tá com excesso de falta, porque ela não tá vindo às aulas. Agora tu não tem. Tu não vem. Acho que ela deve ter se confundido com a Duda Vieira, que a Duda não aparece mesmo, ela não tem aparecido em nenhuma aula. Ô Duda, tu só não apareceu pra mim só no dia 28 de maio, no nosso primeiro meet, se eu não me engano, tu não apareceu. Foi o único, Duda. Depois tu veio sempre, tá? Comigo não, tu tá bem tranquila. Não sabe das outras matérias? Das outras matérias eu ainda não sei, mas eu posso perguntar pros colegas. É que assim, o meu celular quebrou, eu tô sem celular. Mas eu pergunto. Deixa eu ver aqui. Pra mim, então. Em literatura, Duda, tu tem 100% de presença. Só em português que tu faltou uma aula. Tá, que foi no dia 28 na primeira De aula. maio. Ih, faz um tempão. Foi lá em maio. Depois tu nunca mais faltou. Tá? Tá. Mas eu vou ver então com a... Bom, obrigada. De nada, querida. Qualquer coisa é só avisar. Tá bom. Fala, Stephanie. Era pra saber da chamada também. Tá. Eu só queria tentar fechar aqui o programa. Só um pouquinho, Stephanie. Ai, meu Deus. E agora? Cadê o negócio? Não sei mais como é que eu faço pra parar o negócio de gravar. Ai, meu Deus. E agora? Can you see? Ai, não. Vai abrir uma outra coisa. Nada a ver. Pera aí, Stephanie. Como é que eu faço agora, meu Deus? Eu não consigo desligar a gravação, Stephanie. Eu não faço ideia agora como eu faço pra parar a gravação. Ai, que loucura. Deixa eu fazer qualquer outra coisa aqui. Vou botar gravar.